Olá, uma vez mais no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre a reconciliação e paz de espírito. Esse é o nosso tema de hoje, sacado da obra O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Acho que todo mundo sabe o que é reconciliação, né? E o que vem a ter o sentido de ceder das nossas posições em relação às ideias e ideais é, nas, nas relações humanas. Ideias e ideais que muitas vezes têm uma vivência, não é uma vivência que fala, tem uma longevidade muito grande em nós. Vem lá de trás das distantes reencarnações que nós já vivenciamos e também das questões do dia a dia vivenciados hoje com as demais criaturas de Deus. Na prática, a reconciliação ela é restabelecer a paz entre as criaturas por iniciativa delas próprias ou então por, pelo auxílio de outras pessoas que querem que nós sejamos felizes e procuram nos ajudar a viver em paz com semelhantes, né? Mas reconciliação também é restituir a graça de Deus para os que nele creem, como os religiosos de qualquer crença. Tem pessoas que acham que precisa reconciliar com o adversário para agradar a Deus, mas nem sempre está ali, na verdade, reconciliando com a criatura. E nós só agradamos a Deus quando realmente nos reconciliamos com honestidade com as criaturas. Portanto, restituímos em nós a graça de Deus. A reconciliação na ótica espírita, então, não é nada diferente disso. Nada, exatamente isso, né? Ceder das nossas ideias, dos nossos ideais, em favor da harmonia, quando esse ceder é justo, naturalmente. Porém, o ato em si, para o Espiritismo, tem uma maior dimensão, porque ele alcança o ser imortal em sua integralidade, conforme ensina Joana de Ângeles, e não só para os fatos pontuais e questões do momento, pois a reconciliação ela deve ocorrer para com as leis de Deus, conforme acabei de dizer, na correção honesta dos nossos enganos para com os nossos semelhantes. Isso enquanto estivermos naturalmente na fase de cometer esses enganos, até o momento em que os enganos já não mais farão parte do nosso cotidiano espiritual, pois aí então estaremos ou entraremos em absoluta harmonia com as leis do Criador, não teremos necessidade de nos reconciliar com o próximo, porque não teremos ninguém na condição de nosso desafeto. Mas por enquanto, muito temos que nos reconciliar no momento em que nós nos encontramos, né? Nos casos das relações pessoais rompidas pelas divergências, cumpramos aquilo então que nos cabe, conforme os ensinamentos mencionados ainda há pouco. Pelas divergências, rompidos pelas divergências, relações pessoais rompidas pelas divergências. Cumpramos aquilo que nos cabe então, dando passos na direção da reconciliação, munidos do perdão e do arrependimento naquilo que nos couber por culpa dessas desavenças. Caso o nosso adversário se recuse a nos receber e a nos perdoar, naturalmente, e permaneça rancoroso contra nós, sejamos fraternos. Sejamos fraternos com essa criatura, respeitando a escolha e o momento espiritual que a criatura está vivenciando, evitando represálias. Né? Ah, não vai me perdoar? Então também vou continuar de mal com você. Não é assim. Evitando essas represálias, pois essas represálias avivariam então as chagas em nosso coração, agora buscando a renovação pelo desejo de paz, nesses passos em direção à reconciliação. O próprio Cristo Jesus, ele nos aconselhou o perdão, né? Perdoar até 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Porque por vezes somos nós que precisamos que o outro ou que os outros nos perdoem 70 vezes 7. Precisamos do perdão da lei de Deus. O perdão da lei de Deus, ele ocorre quando nós honestamente, sinceramente, quitamos nossos débitos, buscando a reconciliação. Ainda mesmo que o ofendido permaneça lá zangado com a gente, né? Porque Deus é justo, sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções, reconhece as nossas ações para o bem e para o mal. Oportuno ressaltar que isso de ofender ou de sentir-se ofendido
é próprio daqueles que habitamos a Terra, é próprio de nós ainda. Essa Terra ainda é um planeta de provas e resgates, conforme diz o Espírito Emmanuel. Isso ocorre porque nós ainda resistimos às mudanças, né? Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre é assim. Síndrome de Gabriela, aqui no Brasil a gente chama isso de síndrome de Gabriela. E isso precisa ser superado. A necessidade do perdão, ela vem do fato de que nós ainda nutrimos o ódio. Essa questão de eu nasci assim, eu sou assim, você sempre é assim, é a manutenção do ódio em nós. Porque este ainda brota da nossa invigilância. Temos muito de animalidade em nós ainda, a resistir a essa ascensão que nos fará alcançar a pureza espiritual e, por conseguinte, conhecer a face de Deus. É o ódio que nos impede de ascendermos. Mas não temamos, viu? Não temamos, porque é da vontade de Deus que nós conheçamos a sua face e, por consequência disso, a reconciliação nascerá em nossos corações. Ainda que pela dor, pela escolha da dor, nós vamos expurgar de nós esse sentimento de ódio que nos faz deixar ausente das nossas expectativas o exercício do perdão. O perdão, o ódio, aliás, que não nos permite o perdão, mas não é do que o amor enfermo em nós, o amor sufocado num coração sem evangelho. Por isso Jesus nos trouxe o evangelho. O evangelho é a nossa carta de alforria. Ao vivenciarmos o evangelho, estaremos vivenciando a nossa carta de alforria, porque só a nossa evangelização poderá nos conduzir a um grau superior de compreensão, de modo que jamais as energias afetivas do amor que existem em nosso coração venham se converter em forças destruidoras sob a máscara do ódio. Aí então, só então, teremos a paz de espírito. A reconciliação, ela deve ser, para o espírito evangelizado, o resultado do perdão e do esquecimento a um só tempo. Perdão e esquecimento a um só tempo, para que de vez o antagonismo possa perder força, sempre amparado pela vigilância e pela oração, conforme nos ensinou Cristo Jesus, para que a desavença não venha a ressuscitar em nós, para que ela não ressuscite em nós. Aliás, a própria lei da reencarnação, falando do esquecimento, né? Ela nos ensina que só esse esquecimento do passado pode preparar a alvorada da nossa redenção, conforme também lembra o Espírito Emmanuel. O esquecimento é importante, por isso que quando nós renascemos, existe aquele véu do esquecimento, no qual não nos permite de imediato, isso é quase que uma regra, é uma regra, aliás, que nós nos lembremos dos nossos afetos, que muitas vezes vêm a nós na condição de familiar. E por sermos espírita, portanto reencarnacionista, nós devemos levar em conta que os sentimentos antagônicos, eles ficam registrados em nossa memória espiritual e que mesmo desencarnando, nós levamos esses sentimentos de aversão ou da aversão em nós e com ele retornaremos numa nova reencarnação e nos depararemos com os nossos desafetos. E por vezes, muitas vezes instintivamente ou no curso da convivência, as brasas do rancor reacenderão a fogueira do ódio em nós. Ou então, ressurgirá, ou isso já é em si, a dificuldade que nos levou ao ódio recíproco, para que nós a enfrentemos uma vez mais e, quiçá, superemos. Por isso a necessidade da vigilância e da oração. Eu lembro que anos atrás, conversando com um grupo de amigos, nós falávamos de conhecidos que tínhamos em comum. Não era um grupo de espíritas, sabe? As pessoas não, cada um ali tinha uma religião, era um grupo de amigos mesmo. Falávamos de conhecidos então que tínhamos em comum. Quando alguém citou uma tal pessoa conhecida de todos ali do grupo, e que já havia desencarnado. Aí então um dos nossos colegas fechou o semblante e disse com muita mágoa: eu não gostava dessa pessoa, não gostava dessa criatura não. Esse sujeito para mim não valia nada. Para mim ele era um sujeito arrogante, insuportável. E arrematou: já foi tarde, não vai fazer falta nenhuma. Aquilo foi com tanto rancor, com tanto ódio,
que chocou todo o grupo, né? O grupo silenciou assim por breves instantes e logo nós mudamos de assunto, passamos a falar de outra coisa, futebol, não me lembro, qualquer coisa parecida com isso. Então nós devemos cuidar para que não partamos para o além sem experimentarmos a luz do perdão, sem buscarmos a reconciliação, porque estando lá no além, no mundo espiritual, nós vamos sofrer sim com as opiniões acusatórias relativamente aos atos e comportamentos que nós tivemos durante a nossa última encarnação ou última reencarnação. E muito sofreremos com o juízo que a nosso respeito aqui se formula pelos que ficaram. Aliás, o espírito André Luiz, em suas obras, narra isso, né? Que espíritos sofriam dores atrozes no mundo espiritual porque recebiam de lá a vibração daqueles que aqui ficaram e com os quais não se reconciliou, não buscou o perdão e, portanto, recebiam as pinçadas dos pensamentos de ódio que as criaturas sentiam delas aqui. Então, nós aprendemos na casa espírita que nós frequentamos, da qual somos trabalhadores, isso tirado naturalmente da literatura espírita, que ao recordarmos daqueles que conviveram conosco na Terra, devemos recordar com aquilo que eles possuíam de bom, de bom. Ainda que tenhamos sido inimigos ou adversário dessa criatura, afastemos o mal em nós e não provoquemos sofrimento nas criaturas no além. Pensemos nessas criaturas sempre naquilo, repito insistentemente, naquilo que elas tinham de bom, seja o sorriso, seja a disposição para o trabalho, seja as relações familiares, enfim. Sejamos fraternos, então, para que a reconciliação se inicie em nós. Lembra-nos o Espírito Emmanuel, para finalizar, né? Pela psicografia do Chico Xavier em relação a isso, que nós devemos rememorar o bem e dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, lembra Emmanuel, não devemos esquecer de que nós seremos medidos com a mesma régua que nós medimos os nossos semelhantes. Seremos julgados na mesma proporção que julgamos o nosso próximo. Isso é importante lembrar. Reconciliação e busca da paz interior é dever de todos nós. Deus seja louvado. Comentem o nosso vídeo, compartilhem para que ele tenha maior visualização. Independente de todas as dificuldades, em busca da reconciliação e da paz de espírito, vamos adiante.